Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de equações diferenciais, vamos falar agora no vídeo de hoje sobre redução de ordem. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Como exemplo aqui de redução de ordem, nós temos essa seguinte equação. Nós temos aqui uma equação homogênea e ela afirma o seguinte, que uma de nossas soluções é igual a e elevado a 2x. E ele pede que nós, na nossa máxima astúcia e magnificência, nós encontramos o y2 de x utilizando o método de redução de ordem. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Eu peço por favor que antes dos cálculos você deixe um like. Então deixa um like aí e ajude o Engenheiro Funcional a crescer no YouTube. Então vamos lá. De acordo com o método de redução de ordem, para nós encontrarmos aqui o nosso y de 2, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que encontrar um parâmetro v, que esse parâmetro v ele pode multiplicar com o nosso y de 1. Sendo assim, o nosso y de 2 ele vai ser igual a v vezes o valor de y1, que o y1 nós vimos que é igual a e elevado a 2x. Sendo assim, nós vamos realizar aqui as derivadas e vamos substituir aqui em cima na nossa equação para descobrir uma outra equação, depois integrar, depois descobrir outra equação, depois integrar de novo e depois encontrar a solução final. Eu sei que de início parece um pouco confuso eu falando, mas vamos desenrolar aqui o cálculo. Vamos realizar agora aqui a primeira derivada, ou seja, o y' de 2 vai ser igual à derivada da primeira, ou seja, o v' vezes a segunda é elevado a menos 2x, mais a derivada da segunda, menos 2 é elevado a menos 2x, vezes a primeira. E depois nós realizamos a derivada segunda, ou seja, a derivada segunda vai ser igual à derivada da primeira. Como aqui nós já derivamos uma vez, nós vamos derivar novamente, vai ficar v duas linhas, vezes a segunda, é elevado a menos 2x, mas aí nós fazemos novamente a derivada da segunda, menos 2, é elevado a menos 2x, vezes a primeira. Eu sei que aqui eu estou fazendo um pouco rápido, mas aqui é porque todo mundo já passou aqui por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, todo mundo já sabe derivar, já sabe o que é a regra do produto, então vamos nos atentar ao cálculo. Nós já fizemos aqui a regra do produto para essa primeira parte, e na segunda parte aqui vai ser basicamente a mesma coisa, ou seja, a derivada da primeira vai ficar mais 4 é elevado a menos 2t, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, v', vezes a primeira, que a primeira é igual a menos 2 é elevado a menos 2x. Depois aqui só nos resta juntar os termos semelhantes. O y' de 2, quando nós juntamos os termos semelhantes, nós vamos juntar aqui esse v' aqui com esse v' aqui, e vai ficar o seguinte, nós vamos ficar com e elevado a menos 2x v duas linhas, e vamos ficar com, somando aqui os termos semelhantes, ou seja, o menos 2 é elevado a 2x e o menos 2 é elevado a 2x vezes aqui o nosso v', vai ficar igual a menos 4 é elevado a menos 2x v', mais o 4 é elevado a menos 2x, aqui eu estou confundindo t com x, vezes v. E com isso aqui nós podemos substituir sossegadamente aqui na nossa equação e depois descobrir o valor de v. Então vamos lá. Depois aqui de realizar as derivadas, nós vamos substituir aqui em cima. Quando nós substituímos, nós temos aqui que o y duas linhas é igual a e elevado a menos 2x vezes o v duas linhas, menos 4 é elevado a menos 2x v', mais o 4 é elevado a menos 2x v, mais 4 vezes o y', que o y' nós vimos aqui que ele é igual a v', vezes e elevado a menos 2x, menos 2 é elevado a menos 2x, vezes o v, e depois só nos restou o y, ou seja, vai ficar mais 4 vezes y, que o y nós vimos que é igual a v, vezes e elevado a menos 2x. Acabou que fugiu aqui um pouco fora, eu vou reorientar para não ocorrer nenhum erro. Aqui nós temos v vezes e elevado a menos 2x, isso aqui tudo vai ser igual a zero. A grande dificuldade para esse método de redução de ordem
é a quantidade de cálculos. Dependendo aqui da nossa equação, ela pode ser um pouco complicada. Então vamos lá e vamos continuar aqui o nosso exemplo. Quando está aqui dessa forma, só nos resta multiplicar aqui as partes semelhantes. Eu só vou repetir aqui embaixo o que nós não vamos mexer por hora. Ou seja, essa parte aqui eu vou repetir aqui. E nós vamos fazer agora essa multiplicação. Vai ficar 4 vezes e elevado a menos 2x v'. E aqui vai ficar menos 8 e elevado a menos 2xv. E quando nós realizamos essa multiplicação, vai ficar mais 4 e elevado a menos 2xv. Isso tudo vai ser igual a zero. Quando nós realizamos aqui essas multiplicações, só nos resta agora colocar os termos em evidência. Nós vamos colocar aqui o v duas linhas aqui em evidência. E esse v duas linhas aqui, ele vai multiplicar com e elevado a menos 2x. E depois nós vamos ter o v'. O nosso v', ou seja, mais v', ele vai multiplicar com o nosso menos 4 e elevado a menos 2x, mais 4 e elevado a menos 2x. E depois só nos resta o nosso v, ou seja, o nosso v, ele vai multiplicar com o nosso 4 e elevado a menos 2x, menos 8 e elevado a menos 2x e mais 4 e elevado a menos 2x. Isso tudo vai ser igual a zero. Com base nisso, nós vamos ter alguns termos semelhantes. Nós vamos ter aqui que esse termo aqui é semelhante com esse aqui. E eles são opostos, ou seja, eles podem se anular. E quando nós somamos aqui 4 mais 4, aqui nós temos 8 e elevado a menos 2x. Como nós temos aqui o menos 8, esse termo aqui e esse aqui, eles se anulam com esse aqui. Isso aqui fica igual a zero, isso aqui também fica igual a zero. Quando nós multiplicamos v' vezes 0 e o v aqui vezes 0, acaba que nós vamos ficar apenas com o v, duas linhas, e elevado a menos 2x. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Mas para facilitar os nossos cálculos, se nós dividirmos tanto de um lado como de um outro aqui da nossa equação por 2e elevado a menos 2x, nós vamos anular aqui esse aqui com esse aqui. E 0 dividido por isso aqui continua sendo igual a zero. Ou seja, o nosso v duas linhas vai ser igual a zero. E depois disso nós temos uma equação dependendo do nosso v duas linhas. Ou seja, a segunda derivada de v. Como nós vamos resolver isso? Nós vamos aplicar a seguinte estratégia. Nós vamos chamar aqui um valor u de v'. E nós vamos chamar o u' de v duas linhas. Por isso o nome do método. O nome do método é redução de ordem. Ou seja, nós vamos substituir o valor de ordem maior por um de ordem menor. Onde tem o v' nós colocamos u e onde tem v duas linhas nós colocamos u'. Ou seja, vai ficar u' aqui. E depois disso nós só aplicamos a integral e resolvemos aqui essa equação. Quando nós integramos tanto de um lado como de um outro, isso aqui é dependendo de du, isso aqui é dependendo de dx, pois aqui nós estávamos trabalhando aqui com x. Acaba que no final das contas o nosso u é igual a uma constante qualquer, pois quando nós derivamos qualquer constante ela é igual a zero. Ou seja, quando nós derivamos qualquer constante ela é igual a zero. Então quando nós integramos o zero ele é igual também a uma constante. E nós vimos que o nosso valor de u aqui ele é igual ao v'. Então o nosso v' ele vai ser igual a uma constante. Quando nós integramos novamente aqui o v' igual a integral aqui da nossa constante, dependendo aqui de x e aqui dependendo de v, nós temos que o nosso v ele vai ser igual a x mais c. Para os nossos cálculos, esse c aqui ele não vai ser necessário. Como nós vimos aqui no início, nós vimos aqui que o nosso y2 é igual a v vezes o nosso y1. Ou seja, no final das contas, o nosso y2 é igual a v vezes o y1. Ou seja, o nosso y2 vai ser igual a x vezes o nosso y1, que o y1 nós vimos anteriormente que é igual a e elevado a menos 2x. E com base nisso, nós encontramos o valor de y2. E agora só nos resta montar aqui a nossa equação geral. Que a nossa equação geral vai ser igual ao c1y1, ou c1 é elevado a menos 2
x. E a segunda parte, que a segunda parte vai ser igual a C2 vezes o y2, que o y2 é igual a x vezes e elevado a menos 2x. E com isso nós chegamos ao final do nosso exemplo de redução de ordem. No final das contas, nós vamos aplicar aqui uma revisão bastante básica. Nós temos aqui o y1 e nós temos a seguinte expressão, que o y2 é igual a v vezes o y1. Quando nós substituímos, nós vamos derivar uma vez, derivar duas vezes e nós vamos substituir aqui em cima na nossa equação. Quando nós substituímos na nossa equação, nós temos essa seguinte expressão. Quando nós manipulamos os termos e isolamos eles da forma v duas linhas, v' e v, e nós isolamos eles e cortamos os termos semelhantes, nós vamos descobrir uma equação. Quando nós descobrimos aqui uma equação, nós vamos substituir onde tem v' nós colocamos u e onde tem v duas linhas nós colocamos u'. Como aqui tem v duas linhas, nós substituímos por u', nós integramos e descobrimos uma equação. Com base nessa equação, nós substituímos aqui onde tem u', nós voltamos para a variável v e realizamos novamente a integral. Com base nessa integral, nós descobrimos aqui o valor de v, que o valor de v é igual a x mais c. Como o valor inicial o do y2 é igual a v vezes o y1, ou seja, o nosso y2 vai ser igual a x vezes essa segunda parcela aqui que foi dada inicialmente. E com isso nós montamos a solução geral para a nossa equação dada. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.